O homem sempre se perguntou se estamos sozinhos no universo, e por vezes nos deparamos com relatos de casos estranhos envolvendo luzes nos céus, ou pessoas que tiveram contatos com seres de outros mundos. Em alguns casos, essas pessoas relatam experiências impactantes. Casos como o incidente de Roswell, em 1947, quando uma aeronave extraterrestre teria caído no Novo México, Estados Unidos. A Força Aérea Americana teria recuperado os destroços e, além disso, os corpos dos seres. Daí por diante, casos ufológicos tomaram destaque em todo o mundo. No Brasil, existe um dos maiores casos da história da ufologia, que ainda contém muitos mistérios e segredos que são estudados até hoje. Hoje, nós vamos explorar um pouco desse caso tão intrigante. Sejam todos bem-vindos e prepare a sua mente para uma viagem ao desconhecido. E eu serei o seu guia. Serei o seu guia. Serei o seu guia. Entre as regiões do Maranhão e do Pará, uma série de fenômenos estranhos assombrou os moradores das regiões ribeirinhas de Colares. Muitos moradores viram objetos luminosos sobrevoando suas casas e até mesmo atacando as pessoas. Eles vinham, focavam na pessoa, paralisavam a pessoa. Dentro do foco vinha uma espécie de uma mangueirinha que colava na pessoa. Dizem que chupava o sangue. Eu acredito, não era só o sangue, como eu falo no filme, e sim a energia vital. Porque o sangue tirou um pouco de sangue, a pessoa fica andando. E quando depois que eles sugavam, saíam, as pessoas ficavam prostradas. Até passava até de um mês sem ter força de se sentar. Uma das pessoas ficou rígida totalmente. Para levar para o hospital, tiveram de transportar num carro. Ela com as pernas pro lado de fora, porque não podia dobrar a perna dela. Impressionante. A situação ficou tão fora de controle que os moradores do pequeno povoado se reuniram para lutar contra as luzes estranhas, se armando com ferramentas de agricultura, paus, facões e qualquer tipo de objeto que pudesse ser usado como arma, enquanto mulheres, crianças e idosos se escondiam na igreja da cidade. Para muitos deles, esses ataques eram sinais do fim do mundo ou algum castigo divino. Alguns moradores tentaram atirar com armas de fogo contra essas luzes e até mesmo fogos de artifícios foram disparados na tentativa de afugentar o estranho fenômeno. O pessoal ficaram tudo, apavorado, apavorado e quando chegava de umas 9 horas, o pessoal corria de uma casa para outra, e fazia aquelas fogueiras, porque quando ele vinha sempre piscando. Que a parede vinha piscando. Com licença, autoridade. E a população de Colares foi tomada por uma crise, talvez assim, de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto e de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos.
Foi então que a prefeitura da cidade pediu ajuda para os militares da Força Aérea Brasileira. Um grupo especial, comandado pelo então capitão Urangê Holanda, foi enviado para investigar os relatos de fenômenos luminosos sobrevoando a pequena cidade. Ele foi indicado para avaliar a situação porque era um dos militares que estudava os fenômenos ufológicos por conta própria. Ao chegar na localidade, Holanda e sua equipe avaliaram as vítimas dos ataques das luzes. Agora, o senhor disse que o senhor recebeu uma pasta desse seu chefe, quer dizer que já havia então em andamento alguma investigação a respeito? Sim, quando eu cheguei os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia, é uma ilha no litoral, já no Água Salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, do comandante do 1º Comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma ilha de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muitos pescadores. Eles não conseguiam mais exercer a atividade, não conseguiam pescar. Porque eram sobrevoados, voavam em torno das embarcações. Às vezes alguns até mergulhavam lá da embarcação, tá? Então, passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João. Para afugentar pistolas, quando havia o sobrevoo, isso. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do 1º Comar, pedindo providências. E o brigadeiro mandou que fosse investigar. Houve em algum momento participação de Brasília nisso? Quer dizer, houve a instrução de Brasília para que fosse averiguado? Brasília pediu cautela, caução, confidencialidade? Não participei, na época eu era capitão. Eu recebi a ordem. Eu não participei desse entrelaçamento, tá? Era do brigadeiro para a sessão. Nós éramos na segunda sessão dele. Então, se houve, era entre ele e Brasília. Eu tinha que cumprir a missão que ele me deu. As pessoas atacadas tinham marcas de queimaduras em pontos específicos do corpo, além de pequenos pontos de perfurações nessas queimaduras. Os exames constataram que as pessoas chegaram a perder cerca de 350 ml de sangue do corpo e que a taxa de glóbulos brancos caiu bastante após o ataque. Que tipo de descrições que as pessoas davam, as mais comuns? Não, tem algumas estranhas e que a gente foi depois comprovar que realmente tinham acontecido. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? A primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher uns dados, fica perto de Colares. E decolamos com o helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa que falava. Eu vi, realmente, ela me fez a exposição do seio esquerdo, tinha marca, como eu descrevi, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração, às vezes era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que iria ocorrer a seguir. Ela, deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse pegado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como se fosse um vidro. Ela via o céu, tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. Tá? Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. E esse povo parecia ser sincero, né? E desse buraco que ela falou, que apareceu, veio uma luz verde, primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela. Seio dela, seio esquerdo.
As vítimas revelam que os objetos disparavam uma luz muito intensa sobre elas. Essa luz as impedia de se movimentar e parecia arder o corpo. Em seguida, elas sentiam uma formigação e uma fraqueza muito grande. Após o ataque, elas desmaiavam e precisavam ser socorridas. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Doutora, ela não fala, ela não consegue andar. E vocês são de onde? Nós somos de Candeuva, doutora. A senhora vai salvar a minha mulher, doutora? Olha ela aí, ó. Fica a mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olhe pra isso, dona Adelaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas. Deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. Porque as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose. Fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. O que seria o resultado da atividade dessas luzes, que ele chamava de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. Os sintomas após os ataques envolviam dores pelo corpo, tontura, fraqueza, uma forte anemia e até mesmo vômito em alguns casos. As mulheres sempre apresentavam marcas de queimaduras em um ponto acima do seio esquerdo. Dentro dessas queimaduras, duas pequenas perfurações. Os homens também tinham marcas de queimaduras na região da coxa esquerda ou do lado esquerdo da costela, também com duas pequenas perfurações. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fossem duas furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então, passaram a apelidade de chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa, e normalmente nas mulheres do seio esquerdo, homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens em média? Mais ou menos 8 para 10, em 10, 8 mulheres. Em 10 casos, 8 mulheres. E vocês documentaram os efeitos físicos, as marcas, as pessoas, foi tudo documentado? Foi visto, foi analisado, foi visto por médicos. Tá? Tanto civis como parte da operação? Alguns foram conosco, não me lembro o nome deles. Inicialmente, Holanda acreditava que os objetos eram parte de algum delírio coletivo dos moradores que poderiam estar sobre alguma química na água da região, ou que a passagem de satélites em baixa órbita estaria deixando as pessoas assustadas. A ideia do coronel era provar que tudo nada mais era do que uma ilusão de ótica. Porém, um dos acontecimentos mudaria o seu ponto de vista. Não adianta, essas luzes não me convencem, isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes? Exatamente, fotografei luzes, nada mais do que luzes. Não adianta, o capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? A
Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide, preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente, a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Após esse dia, Holanda se sentiu ainda mais impelido em descobrir mais sobre os objetos que insistiam em aparecer com muito mais frequência. Os militares tiraram mais de 500 fotos e também fizeram um grande acervo em vídeo. Todo o resultado chamou a atenção de outro órgão do governo, o Serviço Nacional de Informações, SNI, que hoje é denominada ABIN. Alguns membros do SNI foram pessoalmente investigar a situação de Colares de perto. Nós tínhamos amigos no Serviço Nacional de Informações, SNI. Tá? O SNI não tem nada a ver com isso. Ele não se preocupa, isso é assunto da Força Aérea. Mas os caras que estavam no SNI, que eram nossos conhecidos, tinham a curiosidade de ver. Saía muito isso no jornal. Todo mundo em Belém comentava. Eu era um comentário de manhã à noite. De que havia uma operação da FARC? Não, de que havia esse avistamento, tá? E eles sabiam que nós estávamos observando. E a população não sabia que havia operação da FARC? Sabia. Sabia, sim. A Operação Prato? Não sabia do nome, sabia que a aeronáutica estava olhando. Sabia que tinha. Sabia que o cara era sargento, que eu era capitão, sabia. Tá? Mas não sabia não sabia do resultado, o que a gente estava fazendo. Sabia que a gente estava olhando. E eles pediram para ir numa operação dessa conosco. Como era perto de Belém, vocês podiam ver também. Eu disse, por mim não tem problema nenhum, não. Mas peça ao seu chefe lá. O chefe do Serviço Nacional de Informações, na época, era da Aeronáutica também. E foi meu instrutor de voo, que era o Coronel Filemon. O Filemon autorizou. Eles queriam ver aquilo. E queriam ver com a equipe que eles conheciam, que estava fazendo um trabalho sério. E estava nos locais que já por experiência eram os mais prováveis. Então não teriam nenhuma possibilidade de perder assim muito tempo. E nós chegamos lá às 6 horas da tarde. Montamos o equipamento fotográfico, montamos tudo. Tá? E ficamos num lugar escuro, reservado, ficamos observando. Ver o que viria. E eu disse, olha, mas hoje eu vou voltar mais cedo. Tem que estar em Belém às 8 horas, porque eu vou pegar minhas crianças e vou ao supermercado fazer a tal da compra da arvorezinha de Natal. Às 6h30, mais ou menos, passou muito alto. Passaram 3 pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estavam voando muito alto no sentido oeste-leste, ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico. Muito alto. Passaram os 3, uma velocidade muito grande. E, 7 horas da noite, mais ou menos, da região do norte para o sul, ou seja, da Califórnia, Triângulo das Bermudas, para Brasília, nesse sentido, mais ou menos. Passaram 2 objetos, 2 luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Esperam mais um pouco, começamos a desmontar, e o pessoal do SNI não chegava. Esses amigos não chegavam. Eu não podia esperar. Então nós começamos a desmontar o equipamento, guardar nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram e perguntaram, eu até brinquei com eles, foi que houve? Marquei 6 horas, vocês chegaram 7 e pouco. Aí disseram, tinha um problema na saída e tal, coisas de trânsito. E eu disse, aí ele fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Ele disse, olha, passou agora, se vocês estivessem aqui comigo, 6h30 passaram 3 luzes muito altas, mas vocês teriam visto. E às 7 horas, de novo. Mas agora eu estou indo embora. Aí perguntou, e que horas passa a outra? Eu digo, eu não sei, isso não é bom de pôr. Não é? Que horas passa a outra? Perguntou, fez a pergunta idiota. E que hora passa a outra? Eu digo, eu vou saber, pô. Fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando para cima. Tá? Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima.
Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes. Não, tinha uma luz. Ruído. Tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Clareava o chão. Muito forte. Ele repetiu isso a intervalo curto, umas 5 vezes. Qual foi a reação do pessoal do CNI? Não, de todo mundo, não foi só do CNI, não. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para mim. Tá? Que, olha, não deu ideia de abrir o carro, montar a máquina, que também não dava tempo. A máquina estava desmontada e guardada nas caixas no carro. Nós ficamos olhando, assustados. Essa coisa iluminava aquele luz amarela forte, apagava, iluminava de novo, fez isso 5 vezes. Latejando. Isso. No intervalo de assim, 2 segundos, quando apagava, 2 segundos depois, ou 3 segundos, começava de novo. Ele estava dando uma demonstração para vocês. Era uma luz progressiva. Ele não fazia clareava, como um flash. Ela ia crescendo. Depois voltava do mesmo jeito. Era sentindo que alguma coisa que tinha a ver com vocês ali. Isso, em cima da gente. Ele está parado em cima da gente. No lugar nós estávamos escuros, ninguém sabia que ele estava lá. Só nós eles, né? Agora eu sei que só nós eles. Houve alguma outra ocasião em que outras equipes de outros órgãos do governo? Não. O que eu sei é que houve um vazamento dessa operação, dessa incidência de avistamento. Eu acredito que o foco disso foi no Aeroclube. Tá? Aeroclube de Belém. E uma equipe um jornal da época, não sei se esse jornal existe, eu acho que ele foi comprado, era o jornal, parece que era o Estado do Pará. A equipe do Estado do Pará foi para o lugar onde a gente ia, eles foram mamar na teta, né? Eles já sabiam onde é que a gente estava, eles foram por ali. Nesse dia nós não estávamos lá, nós estávamos em outro lugar. Eles foram ver essa coisa e não se deram muito bem, não. Tá? Viram alguma coisa? Viram uma coisa que eles nunca mais voltaram para ver. Eles juraram que nunca mais fariam uma missão dessa. O que aconteceu? Eles viram uma luz se aproximando, essa luz veio muito baixa, entrou para esse canal que eu falei para você que fica entre a ilha do Mosqueiro e a ilha de Colares, o canal da Laura, chama de Boca da Laura. Ele entrou para lá no rumo desse canal, eles pegaram o carro e foram para lá. Essa luz se dirigiu para eles, na direção deles, focou em cima deles, eles estavam no carro, o teto do carro ficou translúcido. Transparente também, igual no carro? Igual, como se fosse um vidro. Tá? Eles estavam vendo o céu, ele fez evoluções em cima, parou de volta, e focava em cima dos caras com uma luz muito forte. Eles fotografaram isso. Mas não foi publicado? Foi publicado, sim. Foi publicado? Foi publicado. Em uma página inteira do jornal, ou 2. Mas com uma nitidez incrível. E depois do susto que eles tomaram, alguns parece que até tiveram acesso de vômito, alguns se descontrolaram emocionalmente, pegaram o carro e sumiram, foram embora. No dia seguinte, ou 2 dias depois, esse troço está publicado no jornal. Uma reportagem vasta. Quem pode dar informação dessa reportagem é o Pinon.
É fácil encontrar no aeroclube de Belém. Era piloto, comandante Não, Pinon. muito ligado a uma pessoa que está bem ligada a nós. Em algum momento da Operação Prato, vocês estavam toda hora mandando relatórios do que acontecia lá para a chefia, né? Mas em algum momento vocês perguntaram se haveria possibilidade de informar a população sobre isso? Não foi feita essa pergunta porque a gente sabia que não era possível. Não seria cabível essa pergunta ao comando, porque isso era assunto de coletar dados e entregar ao comandante. Isso era tratado com confidencialidade? Isso. Nós tínhamos que coletar dados, documentar, fotografar, filmar se possível e entregar, informar ao comandante. Daí para frente o destino era dele. Ele que daria. O senhor tem ideia do que era feito no hospital? Claro, o tratamento era feito por nós, ele era preparado, era classificado. Depois que o senhor tem ideia que ele fazia com o material que informado ao comandante e depois era arquivado. Dentro do comando? Do comando. Primeiro comando. Isso aí é para Brasília? Depois foi. Foi informado Brasília, né? Sim. Qual é a reação? Não acreditava, não. A Operação Prato teve uma duração aparentemente de 4 meses, ou um pouco mais do que isso, tendo sido encerrada de forma repentina depois da entrega de um acervo de vídeos, fotos e relatos. O coronel Holanda foi enviado para outra missão e todo o conteúdo que foi fruto dessa operação foi enviado para Brasília. Alguns dizem que mesmo após o fim da operação, as luzes continuaram aparecendo em algumas localidades e que mais algumas pessoas teriam sido vítimas dessas luzes. Uma nova equipe teria sido montada e assumido o caso e que essa equipe era formada principalmente por estrangeiros. Anos mais tarde, após se aposentar, o coronel Holanda resolveu conceder uma entrevista exclusiva a um grupo de ufólogos, contando toda a verdade sobre a Operação Prato, já que ele passou anos sem poder falar uma palavra sobre o assunto. 2 meses depois da sua entrevista, foi encontrado morto dentro de casa. A causa de sua morte foi suicídio. Ele teria se enforcado com um cordão de um roupão de banho. A Operação Prato tem muitos desdobramentos, inclusive que tudo não passou apenas de uma histeria coletiva e que as fotos são na verdade uma farsa, mas para os estudiosos e principalmente os moradores da região de Colares, todos os acontecimentos foram bem reais. E até hoje, os moradores de Colares falam sobre o dia em que as luzes vieram dos céus para atacar os moradores. E você? Acredita nos eventos da Operação Prato? Ou será que tudo foi uma histeria coletiva? Deixe a sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.